Nessa segunda parte, a gente vai ver um pouco sobre o conteúdo de geometria descritiva, certo? Alguém comentou na aula passada que teria feito geometria descritiva já, né? Alguém perguntou se geometria descritiva de fato é desenho técnico. Eu falei que não necessariamente, embora seja parte dos fundamentos de desenho técnico. Então, obviamente que a nossa aula não é de geometria descritiva, a gente vai ver uns conceitos básicos, né, de geometria descritiva, já que, vamos dizer assim, ela é a base para várias técnicas usadas em desenho técnico, como, por exemplo, vistas de rebatimento, essas coisas, né? Quem é que já ouviu falar em geometria descritiva? Eu já. Eu também. Certo. Aqui tem um chat. Até Eu tive aula no Senai, mas eu acho que eles não chamavam de geometria, foi desenho mesmo. Certo. Então, geometria descritiva, vamos dizer assim, ela foi idealizada ou inventada pelo matemático francês chamado Gaspard Monge. Esse cidadão, né, ele encontrou uma maneira de representar qualquer objeto no espaço através de 3 planos, né? Um plano vertical, um plano horizontal e um plano lateral, né? É uma técnica muito particular e que serve para representar um objeto no espaço nesses planos. Obviamente, esses planos eles são rebatidos. A gente vai ver agora na apresentação que fica, vamos dizer assim, mais esclarecedor. Não estou achando aqui minha apresentação, não. Um momentinho aí, pessoal, mais uma tentativa. Não, acho que ela tem que ficar maximizada aqui. Mais uma tentativa de compartilhamento da tela. Aqui. Certo. Isso eu me lembro. Isso, né? Me lembro isso aí. Primeiro, segundo diedro, terceiro diedro, primeiro, acho que eu tive o segundo diedro do Brasil, terceiro diedro é fora, segundo e terceiro, não, primeiro e segundo diedro no Brasil. Assim, embaixo. A gente usa as nossas vistas ortogonais, né, no primeiro diedro, né? Sim. E o americano, o europeu, se não me engano, usa o terceiro. Diedro. O terceiro, Isso aqui no Brasil, só primeiro e segundo diedro. Se não me engano. Primeiro só, né? Segundo e quarto praticamente não se usa, né? Mas tem quarto diedro também, professor? Tem? Tem o quarto diedro? Eu aprendi até o terceiro só. Não tem quarto. Então, vejam, é um exercício bom de fazer no SolidWorks, tá? Quando a gente estiver fazendo desenho, me lembram disso, né? Que a gente faça. O que muda isso aí em termos práticos lá na folha de desenho, né? Na folha do 2D. Por exemplo, no primeiro diedro, vamos supor que a gente tem um objeto, né, em 3 dimensões. Vamos imaginar aí uma vista em perspectiva, aquela que a gente enxerga várias faces ou no mínimo 2 ou 3 faces do objeto, né? Ao mesmo tempo, né? Uma perspectiva isométrica, como se fosse uma vista em 3 dimensões.
Quando a gente faz as vistas ortogonais, a gente representa no plano, por exemplo, a vista superior, a vista lateral direita, a vista lateral esquerda, a vista principal, né? Seria a vista de frente. Dependendo do diedro que a gente vai estar trabalhando, a gente vai, por exemplo, projetar a vista superior abaixo, né, da vista principal. E a vista lateral direita à esquerda ou à direita da vista principal, né? Eu falei a vista superior abaixo ou acima, dependendo do diedro que tu estiver trabalhando. Se for no primeiro diedro, eu vou representar a vista superior embaixo da vista principal e a vista lateral direita à esquerda da vista principal. Se for no terceiro diedro, é direto, né? A vista superior, vamos dizer, acima da vista principal e a vista lateral direita à direita da vista principal. É bem bom fazer esse exercício. Tem uma... Vamos dizer, quando você vai lá em propriedades da tua folha de desenho, né? Da tua moldura, tem a opção de escolher. E vamos dizer, uma vez você tendo o desenho e fazendo, trocando, né? Você pode ver isso aí sem inverter, né? Na tua folha de desenho. É bem interessante isso aí. Bom, voltando agora às perspectivas mongianas, né? Ao que seria a geometria descritiva. Então, o que Gaspar Monge idealizou? Que qualquer objeto, ele achou uma forma de representar um objeto no espaço, né? Através de suas projeções. Essas projeções ele planificou, né? E fez um elemento chamado de épura. Então, o que é uma épura? Essa representação que vocês estão vendo aí seria uma representação tridimensional dos dois planos, né? Vertical e horizontal, também dividido em dois cada um, né? Seria o semiplano vertical superior, o semiplano vertical inferior, o semiplano horizontal anterior e o semiplano horizontal posterior, né? Nomeado através dessas siglas. Por exemplo, aqui, semiplano vertical superior, aqui onde eu estou movimentando o mouse, né? E já aqui dentro do plano horizontal, por exemplo, SPHA significa semiplano horizontal anterior. SPHP, por outro lado, significa semiplano horizontal posterior, certo? Então, dentro desse espaço tridimensional, um objeto que tiver entre o semiplano vertical superior e o semiplano horizontal anterior é considerado no primeiro diedro. Por outro lado, um objeto que tiver entre o semiplano horizontal posterior e o semiplano vertical superior está no segundo diedro. Já um objeto que se encontra entre o semiplano horizontal posterior e o semiplano vertical inferior, ele está no terceiro diedro. E ainda, um objeto, né, que esteja entre o semiplano vertical inferior e o semiplano horizontal anterior está no quarto diedro. Então, qualquer objeto, eu posso projetar ele tanto no plano horizontal como no plano vertical. Depois a gente vai ver que existe uma outra representação que eu chamo de plano lateral, né? Eu coloco um outro plano aqui. Vamos supor que eu tenho um ponto A aqui. Vocês veem o cursor se movendo ao redor do ponto A, em maiúsculo aqui? No primeiro diedro? Conseguem perceber? Sim. Sim. Quando eu projetar sobre o plano semiplano horizontal, eu vou ter, como é que eu vou dizer, o chamado afastamento, que é essa distância. Ainda, vamos
começar de novo, de certa forma, tá? Então, eu falei que existem esses dois planos que são divididos em dois e que existem essas regiões chamadas de diedro, certo? Existe uma linha, né, que Gaspar Monge nomeou de linha de terra, que seria a linha que divide esses dois planos, certo? Então, para mim, situar um objeto no espaço, eu vou ter como referência um ponto zero aqui na linha de terra, a origem, né, sobre a linha de terra, e uma região, se qualquer objeto pode ser rebatido numa região aqui no plano horizontal ou no plano vertical, certo? O que acontece? Imagine o objeto A aqui, eu vou rebater no plano horizontal e essa distância da projeção, que eu vou chamar de A minúsculo aqui, eu chamo de afastamento, certo? Afastamento. Por outro lado, a projeção no meu plano vertical eu chamo de cota. Essa distância no plano aqui, ó, que seria a mesma aqui, né? Eu chamo de cota. Então, e tem outro elemento que eu chamo de abscissa, que é a distância da origem, aqui na linha de terra, até a projeção do ponto A, que eu chamo de A0. Então, o que é A0? É a projeção, vamos dizer, do ponto A na linha de terra, certo? O que é A minúsculo? É a projeção do ponto A, aqui em maiúsculo, né, no plano horizontal, e o ponto A' é a projeção do ponto A no plano vertical. A essa distância que eu dou o nome de cota. Cota aqui. A essa outra distância de A0 até A, que seria a distância no plano horizontal da projeção do ponto A maiúsculo, que eu chamo de A minúsculo, até a linha de terra. Eu chamo de afastamento essa distância, certo? Então, aí está caracterizado um ponto no espaço. Obviamente que eu vou ter sinal. Eu posso ter sinal positivo para essa cota, né? Como está aqui. Aqui tudo é positivo. Mas poderia ser negativo, tá? Aqui embaixo. O ponto A tivesse aqui, essa cota aqui seria negativa. Por outro lado, se o ponto A tivesse lá no segundo diedro, né, o meu afastamento seria negativo. Certo? E se ele tivesse no terceiro diedro, tanto o afastamento quanto a cota seriam negativos. Pessoal, alguém tem algum comentário? Ficou alguma dúvida em relação a esse esquema aqui? Então, uma vez que ninguém se manifestou com dúvida, né? Claro, às vezes a pessoa não tem dúvida porque, sei lá, porque não pegou e depois ela vai acabar dando uma lida em casa e aí pode eventualmente surgir questões, né? Daí pode trazer na próxima aula, tá? Eu sei que pode ser muita informação a princípio, né? Que às vezes a pessoa está, digamos assim, meio que boiando, né? E se sente desconfortável de perguntar porque acha que não pegou o suficiente, né? Então, assim, mais uma vez, não sintam constrangido em perguntar, tá? Isso aqui é a aula e a aula é para a gente aprender, certo? Se alguém tiver uma dúvida, pode falar, tá? Bom, então vamos para as definições. Eu já meio que dei uma pincelada, né? Mas aqui a gente tem de forma escrita aquilo que eu falei há um minuto atrás. Então, diedro são regiões do espaço compreendidas entre os semiplanos horizontal e vertical. Então, tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto diedro. O que é a linha de terra? Representada pela letra L e T. É a reta de intersecção do plano horizontal com o plano vertical, né? Voltando aqui, né? Vejam onde está a linha de terra, né? Mais uma vez em cinza claro o plano vertical e em cinza escuro o plano horizontal. Notem também que
eles estão divididos em dois, né? No caso, o vertical, o superior e o inferior, e o horizontal entre o anterior e o posterior. Semiplano, a intersecção dos planos horizontal e vertical define 4 semiplanos. São eles: SPHA, semiplano horizontal anterior, SPHP, semiplano horizontal posterior, SPVS, semiplano vertical superior, SPVI, semiplano vertical inferior. Convenções. Pontos no espaço representado por letra A, ou seja, pela letra, um ponto, pela letra A maiúscula, né? Então, a gente, como viu ali naquele representação espacial, a letra A maiúscula. Projeção vertical dos pontos, representado por a letra minúscula com índice A', né? Então, quando for no plano vertical. E projeção horizontal dos pontos, representado por a letra minúscula. Não necessariamente um A. Imagina que eu tenha uma reta, né? Uma reta, ela pode ser definida por 2 pontos, né? Então, eu posso ter um A e um B, lá no espaço, A e B maiúsculo. Mas as projeções vão ser em letra minúscula. Por exemplo, se for no plano vertical, né, vai ser A' e B', minúsculo, né? E no plano horizontal, A maiúsculo e B minúsculo, certo? Projeções dos pontos sobre a linha de terra, representada pela letra minúscula com o índice 0. Então, vai ter A0 e B0. Então, para qualquer ponto no espaço, eu vou representar uma letra maiúscula. Imagina que seja um ponto, sei lá, um ponto F. Na linha de terra, qual que vai ser a representação dele em termos de letra? Para um ponto F no espaço. Para ajudar vocês, aqui na página 25. Imagina que no lugar do ponto A ali fosse um ponto F. Como que ele seria, ou com que letra e que índice eu representaria ele aqui no espaço? Maiúsculo. Depende do lugar. No espaço é maiúsculo. Maiúsculo, tá. E na linha de terra? Com 0? F0. Com letra minúscula e índice 0, certo? Com letra minúscula, né? Se fosse, por exemplo, eu falei F, né? Seria um F maiúsculo e a representação dele sobre a linha de terra seria F minúsculo e índice 0. No espaço, mais uma vez, seria um F maiúsculo, certo? Alguém está falando, parece que o volume está baixo, tem algum problema da internet que não sei se vocês estão escutando, alguém conversa e não é escutado. É uma TV, acho, professor. Ah, uma TV. Ah, seria um som de fundo. Isso, correto. Muito bom. Tá. Então, vamos adiante, né? O método das projeções mongianas consiste em determinar 2 projeções cilíndricas ortogonais sobre 2 planos perpendiculares, considerando um plano horizontal e outro plano vertical, e fazer o rebatimento do plano horizontal sobre o plano vertical. Há rebatimento de um ponto A, perspectiva, projeção do ponto B. A representação do ponto A em perspectiva seria na opção A aqui, né? Seria aquilo que a gente acabou de ver lá. Depois, projeção do ponto B. Projeção do ponto. Se eu pegar um ponto A e projetar num outro plano, né? Por exemplo, no plano vertical ou no plano horizontal, certo? E depois rebatimento do plano horizontal sobre o plano vertical e planificação. Tá. Isso aqui vai dar origem ao que Gaspar Monge chamou de épora. Tá? Essa figura aqui é só uma transição para dizer que, uma vez feita essa representação espacial que a gente estava vendo ali,
existe uma representação em 2D, né, que a gente chama de épora, certo? Então, nota, o desenho, geometria descritiva mongiana, foi criado pelo matemático francês Gaspard Monge no século XVIII. É a parte da matemática que tem por fim representar em plano figuras do espaço, resolvendo os problemas espaciais com auxílio da geometria plana. Certo? A representação gráfica, pessoal, alguém está com o som aberto, está com uma TV ligada. Então, eu peço que, se não vai falar, fecha o microfone, porque senão atrapalha. E quando for falar, obviamente, abra e tenta baixar o volume da TV. A apresentação gráfica obtida após o rebatimento é denominada épora. Dessa forma, as figuras tridimensionais podem ser representadas em 2 planos visualizados lado a lado. As 3 dimensões especiais relacionadas ao ponto são a abscissa, né? É a distância do ponto à origem, ou seja, a abscissa ela está sobre a linha de terra, né? Afastamento é a distância do ponto ao plano de projeção, no caso, o plano horizontal. Não, isso horizontal, né? E cota é a distância do ponto ao plano horizontal de projeção, ou seja, ela é medida no plano vertical. Pois parece meio confuso, mas é isso mesmo. Assim, um ponto qualquer A pode ser representado na forma, por exemplo, A 30, 50 e menos 20, ou seja, 30 milímetros de abscissa, 50 de afastamento e 20 de cota. Né? Então, vejam essa figura abaixo aqui. Dimensões espaciais relacionadas ao ponto. Seria uma representação em épora de um ponto, no caso A. Eu pergunto, por que não aparece um A maiúsculo aqui? Alguém sabe responder? Porque ele está na linha. Porque essa representação agora não está no espaço, está no plano, ou seja, na épora. Certo? Por isso, nós estamos falando da épora. Está dando um certo retorno agora. Bom, então, a linha de terra, né, ela, além de dividir os planos, né, ela divide o semiplano em 2. Por exemplo, no plano horizontal, anterior e posterior, e vertical, inferior e superior. Tá. Linha de terra, então. Traço fino e contínuo. Afastamento e cota. Só que aqui, nesse caso, a linha de terra ela está mostrando o plano do lado de baixo, por exemplo, né? O afastamento, que seria a distância, seria tudo aquilo que está no plano horizontal. Certo? E acima da linha de terra, aquilo que está no plano vertical, que eu chamo de cota, né? Então, se eu voltar lá na minha representação espacial, né? Onde que está a cota aqui? Deixa eu botar o mouse. Onde que está a cota aqui? Seria aqui, né? Estão vendo o cursor se movimentar para cima e para baixo aqui entre o ponto A0 e o A'? Isso aqui eu chamo de... A essa distância aqui eu dou o nome de cota. Onde está o afastamento? Está no plano horizontal e é essa distância entre o A0 e o A minúsculo. Então, a isso aqui eu dou o nome de afastamento. Estão vendo o cursor se movimentar aqui entre o A e o A0 minúsculos? Sim. Para esse ponto do espaço A, que está representado aqui em maiúsculo, né? Isso aqui se chama afastamento.
E essa outra distância entre A0 e A minúsculo linha, eu chamo de cota. E onde estaria a abscissa? Estaria entre o ponto A0 e o ponto O. Seria aqui onde está se movimentando o mouse agora, sobre a linha de terra. Então, a abscissa é um valor medido sobre a linha de terra. Certo? Vamos ver como que fica na épura. Na épura muda um pouquinho. Aqui está a épura. Então, aqui está o afastamento abaixo da linha de terra. As cotas estão acima da linha de terra, né? E a abscissa é a distância, vamos dizer, da projeção do ponto sobre a linha de terra até a origem, né? Medida sobre a linha de terra. Então, a projeção do ponto na origem, chamam de ponto A0, no caso, né? A distância disso aí até a origem, eu chamo de abscissa, que é a mesma coisa que eu estava mostrando aqui, né? Aqui está essa medida aqui. Aqui no espaço, né? E lá na épura. A gente chama de representação em épura. Para a execução dos exercícios, a doutora, temos as seguintes convenções de sinais. Sinal negativo para saber a posição de um ponto. Para saber a posição de um ponto quanto aos diedros, né? Sinais, não é sinais negativos. Isso aqui é só um if, né? Por isso que eu fiquei uns milissegundos no silêncio aqui. Então, sinais, para saber a posição de um ponto quanto aos diedros. Então, conforme eu sinalo, eu vou saber se a cota for, por exemplo, positiva ou negativa, né? Eu sei qual os semiplanos que está a posição do objeto, certo? Mesma coisa o afastamento e a abscissa também, se ela está à direita ou à esquerda da origem, né? Então, aqui cota. No primeiro diedro, vamos supor, no primeiro diedro, certo? Tanto a cota como o afastamento são positivos, certo? No quarto diedro, a cota é negativa e o afastamento é positivo. Então, com afastamento positivo, eu tenho o primeiro e o quarto diedro. Cota positiva, o que está acima, vamos dizer, da linha de terra, né? É positivo. O que está abaixo é negativo. Certo? Afastamento, o que está para frente da linha de terra é positivo. O que está para trás da linha de terra é negativo. Certo? Depois a gente faz uma espécie de conexão lá com a representação de vista isométrica, né? Que a gente chama representação espacial, né? Que nada mais é do que uma vista isométrica, né? Já que a gente... Por que não é espacial? Porque o meu teclado aqui, o meu monitor funciona como se fosse um papel, né? Então, a representação é, de fato, em 2D, né? Quando eu olho para isso aqui, né? Embora o meu cérebro tenta montar como se fosse em 3D isso aqui, nada mais é do que um desenho em 2D, né? Uma vista isométrica, né? Mas é uma representação espacial porque é a vista é isométrica, certo? Muito bom. Sinais para representar ponto em épura. Semiplano vertical superior, semiplano horizontal posterior. Cota positiva, afastamento positivo, negativo. Semiplano vertical inferior, semiplano horizontal anterior. Cota negativa, afastamento negativo. Figura 4, então, convenções, sinais para saber a posição de um ponto quanto aos diedros, né, lá no espaço, e sinais para representar um ponto em épura, né? Então, isso aqui em épura, né, e isso aqui no espaço.
Tá, só para tirar eventuais dúvidas, né? Vejo um ponto, por exemplo, o ponto A, ele estando aqui no primeiro diedro, qual que é o sinal da cota? E qual que é o sinal? Positivo. Então, Os dois cota, são positivos. ambos cota e afastamento são positivos. Tá. Qual outra região que tem afastamento positivo? Quarto. Quarto diedro, né? Então, no quarto diedro, o afastamento é negativo, mas a cota é... Desculpa, afastamento é positivo, né? E a cota é... Negativo. Por que a cota é negativa? Ela está indo abaixo da linha de terra. Ela está inferior. Porque ela está abaixo da linha de terra. Né? Já no terceiro diedro, vamos supor que aquele ponto A estivesse no terceiro diedro. Qual seria o sinal do afastamento? Negativo. E da cota? Negativo também. Por que o afastamento seria negativo? Para trás da linha de terra. Porque está atrás da linha de terra. E por que a cota seria negativa? Está abaixo da linha de terra. Porque está abaixo da linha de terra. Certo? Vamos ver esse exercício aqui. Exercício resolvido. Representação de ponto em épura. Eu confesso que eu não fiz esse exercício, tá? Também estou vendo pela primeira vez aqui, vamos ler junto e ver o que a gente consegue fazer dele, tá? Se a gente vê que fica meio complicado fazer sem só olhando, assim, vamos dizer assim, diferente de estar lá na aula com o lápis, né? Daí a gente deixa para... Talvez tenta fazer em casa e trazer na próxima aula, né? Mas vamos dar uma lida primeiro nele, né? Para ver se a gente conseguiu tirar alguma ideia aqui em termos de resolver o problema, tá? Então, representação de um ponto em épura. Representar em épura os seguintes pontos e indicar suas posições quanto aos diedros, né? Dizer assim, ponto A. Então, as coordenadas dele seriam 10, 30 e 40, né? O que dá para dizer de cara desse ponto A aí? Que ele está em qual diedro? No primeiro, porque todos os pontos são positivos, né? O ponto B, 40 menos 15, 35. Só faltou... Vamos voltar lá um pouquinho. Temos que ver qual que é a sequência. O que é esse primeiro número aqui? A abscissa. Abscissa, né? Então, o que é abscissa? É a distância do ponto zero. Se ela é positiva e negativa, aí não vai influenciar nos diedros, certo? Vai dizer se ele está à esquerda ou à direita do plano. Quando a gente vê lá a questão, imaginar que tem um terceiro plano, aí sim, né? Nós podíamos imaginar um terceiro plano aí que passasse pela... Um terceiro plano também vertical, né? Ortogonal ao plano vertical que a gente está vendo, né? A gente chamaria ele de plano lateral. Aí sim eu poderia pensar em termos de abscissa, né? Sim, professor. Sim. Levando em consideração esse ponto A aí que ele deu de exemplo, então ele estaria no quarto diedro? Esse aqui, ponto A, né? Seria... Ele teria a cota, o afastamento positivo e a cota negativa, sim, no quarto, né? Ele estaria à direita da abscissa aqui, né? Teria o afastamento positivo
E a cota ó, negativa. isso, ó, olha só. Assim, um ponto A pode estar representado de forma 30, 50 e 20, ou seja, 30 milímetros de abscissa, né? Ou seja, vai estar à direita, aqui é 30, se fosse menos 30 seria a esquerda da origem, né? Que mais? 50 de afastamento, né? Então, para cá, 50, positivo, e menos 20 de cota, né? Aí, provavelmente, ele estaria com o ponto A' desse lado aqui, imagino, né? Na representação em épura, né? Certo? Só vamos... Depois, obviamente, a gente tem a resposta disso aqui, tá? É só para dar uma pensada, né? Só para a gente dar uma pensada em avançado, vamos dizer assim. Tá? Então, seria 10, 30 e 40, né? Então, esse ponto A aqui seria... Ele estaria a 10 unidades da origem, né? Seria o ponto sob a linha de terra. 30 de afastamento, certo? E 40 de cota. Só para pegar a sequência, tá? Que é importante. Então, qual que é a sequência dos 3 números aqui? Então, abscissa, afastamento e cota, né? Não pode trocar aqui, né, pessoal? A sequência, então, abscissa, afastamento e cota. Voltando lá para o nosso exercício. Depois a gente vai ver o ponto A aqui, né? Representado na épura. Tá. Vamos lá, então. Então, o ponto A, 10 seria a abscissa, 30 o afastamento e 40 a cota. Certo? Então, sob a linha da terra, 10 a partir da origem, 30 abaixo da linha de terra, que seria o sentido positivo do afastamento, e 40 acima da linha de terra, que seria o positivo para a cota, né? Então, o primeiro passo é traçar a linha de terra e marcar a origem do sistema de coordenadas no ponto qualquer. Então, aqui é a sequência para fazer, tá? Identificar os valores de cada coordenada e marcar as projeções com os sinais em épura e as convenções para cotas com índice e afastamento sem índice, né? Todos minúsculos, certo? O índice é o linha, né? Cotas e afastamento. Um tem linha e outro não tem linha. Identificar o diedro a partir dos sinais de afastamento e cota do ponto, considerando as convenções de sinais para diedro. Então, vamos ver, só dar uma olhadinha rápida, nós temos quantos pontos aqui? A, B, C, D. São 4, né? A, B, C, D. Então, a gente já mais ou menos mentalizou o ponto A, né? Totalmente no primeiro diedro. O ponto B, por exemplo, ele seria 40 de abscissa, né? Ou seja, ele está situado a 40 unidades da origem, né? Sob a linha de terra, menos 15 de afastamento e 35 de cota. Qual é o diedro que ele se encontra, pessoal? Olhando assim? Segundo diedro? Segundo Desculpa, diedro. qual deles? O número, desculpa, o ponto da letra B ali, né? 40 menos 15 e 35. Segundo diedro. No segundo diedro, certo? E o ponto C, 90, 50 e menos 30. Então, a posição do ponto no espaço seria a 90 unidades, né? Vamos supor assim, de distância sobre a linha de terra da origem, né? Ou seja, 90, a projeção dele está 90 da origem, 50 de afastamento e menos 30 de cota. Qual que é o diedro que ele está? Quarto diedro. Certo? O ponto D, né? 120 de abscissa, menos 40 de afastamento e 20 de cota. Terceiro diedro. Terceiro diedro. Isso aí. Agora vamos ver no espaço tranquilo, né?
Agora vamos ver como que se representa isso em épura. Então vamos analisar só o ponto A em épura, certo? Então a gente tem aqui o valor da abscissa, né? Seria a distância em relação à origem, zero aqui, sob a linha de terra, né? Veja que a linha de terra a gente sempre coloca L no começo e T no final, certo? Então, para traçar épura, primeiro, vejam como está aqui as instruções. Primeiro, passe a traçar a linha de terra e marcar a origem do sistema de coordenadas do ponto, né? Um ponto qualquer, né? Claro, não vai marcar a origem. Professor, Sim. tem algum caso que a abscissa é negativa? Sim, tem. Não está sendo visto o terceiro plano agora, né? Seria Sim. simplesmente ela ficaria à esquerda do ponto de origem O aqui, né? Mas isso não tem diferença nenhuma em como demonstrar na hora de botar em app ou alguma coisa assim. É só uma referência, tá? Eu posso, por exemplo, só significa que se a minha referência ali ele está à esquerda, né? Só isso. No Tá bom, caso, obrigado. existe um terceiro plano, que nem eu falei, que seria um plano vertical, né? Que daí sim, daí estaria à direita do plano vertical ou à esquerda. Mas com relação a essa questão dos diedros, não muda nada. Então, vamos analisar o primeiro ponto em épura, tá? Então, ele é 10, 30 e 40. Então, 10 unidades aqui, né? 30 de afastamento positivo aqui. Vejam que esse valor aqui é 1/3 desse aqui, né? Conseguem ver isso? Eu vou fazer uma coisa aqui. Vamos ver se dá certo, tá? Onde é que eu estava agora? Não era aqui. Tá. Eu copiei aqui no... talvez não dê para todos os pontos. Não, acho que vai dar. Estão vendo a minha tela? Sim, O que vocês estão vendo? o Paint. O Paint. Tá, era isso. Era isso que eu queria fazer. Olha só. Então, quais os pontos que nós seria o nosso ponto lá, seria... Vamos botar aqui. Era 10, ponto A, né? 10, 30 e 40, né? Isso? Estão vendo? Então, o que é 10? Seria 10 unidades. Como é positivo, a minha abscissa é 10, seria essa distância aqui que eu vou marcar em verde. Né? Né? O meu afastamento 30 seria esse que eu vou marcar em magenta. Seria o valor do meu afastamento.
certo? E a minha abscissa, 40. Vejo que aqui está em escala, ó. Vou botar aqui em vermelho. Opa. Só pela apresentação, não tem como saber se é negativa sem uma cota. A cota? Sim, tem como saber, tá? É justamente essa a ideia. Essa aqui é toda positiva, né? Então tem essa configuração, né? Certo? Se tiver Se alguma for negativa. vai ser o contrário. Veja que tem uns pontos para baixo aqui, né? Aqui 40, certo? Então isso aqui é uma configuração positiva, né? Agora, se eu tiver um ponto desse aqui invertido, né? Claro, no caso aqui eu não tenho nenhum deles com a abscissa, né? Que é essa primeira ordenada. Esse primeiro número aqui, né? Essa primeira ordenada, digamos assim, né? Eu não tenho nenhuma negativa, né? Todos os pontos, 4 pontos são positivos, né? Mas vejam esses outros aqui, ó. Então, o que tiver essa configuração aqui na épora, ó, o meu valor positivo do afastamento para baixo da linha de terra, né? Que nem o caso de 30 aqui, que é o número do meio, e o valor da cota para cima da linha de terra, como no caso aqui 40, né? A terceira ordenada aqui do meu ponto, né? É positivo. Se eu inverter, então, como eu tinha lá naquele representação no espaço, no ponto A, né? A projeção no plano horizontal, né? Vamos dizer aqui, seria o plano horizontal, né? Toda essa região abaixo da linha de terra seria o plano horizontal. Seria plano horizontal, né? Vamos trocar a cor aqui. Aqui seria plano vertical. Aqui eu posso botar valores positivos, né? Porque senão ele inverte, né? Aqui é a mesma coisa. Isso está atrapalhando. Valores positivos, né? Que é o caso desse primeiro ponto A. Todo mundo é positivo, concordam? Ponto A aqui, né? Tem algum valor negativo no ponto A? Não, ele é totalmente primeiro diedro, né? Então, uma representação no primeiro diedro. Então, todo ponto na épora, o ponto que estiver abaixo da linha de terra, ele representa um valor no plano horizontal positivo. Se por acaso ele tiver o ponto A, como é o caso desse aqui, ó, lá em cima, ele está representando o plano horizontal nessa região aqui, que seria dos pontos verticais e positivo, porém, ele é negativo. Ele só está lá em cima, ó. Já o ponto B aqui, ó, representa os valores da cota, né? Eles são positivos quando estiverem aqui em cima. No caso, o ponto A aqui tem a cota positiva também, está aqui em cima. Se por acaso o valor com linha aqui, né? Ou seja, o A índice linha, tiver para baixo aqui, ele é negativo. É o caso, por exemplo, do D aqui, ó. Certo? Então, ô, professor. Sim. Qual é o nome dessa visão? Épora. Épora? Isso é uma épora. É a Tá, representação, é a representação daquilo que a gente viu lá no espaço, né? Só que o plano de forma rebatida. Isso aí a gente chama de épora. Certo? Alguma dúvida desse ponto A aqui que está no primeiro diedro? Por isso que uma coisa é tu visualizar
lá no espaço, né? E outra coisa é visualizar aqui na épura. Não, eu só no começo eu tive um pouquinho, mas agora eu entendi, ainda mais com o nome da visão. Isso. Isso aqui é a chamada representação em épura. Isso aqui foi é parte dessa, vamos dizer assim, dessa técnica, né? Como que se chama, né? Esse método de representação gráfica chamado de perspectivas mongianas, né? Certo? Tá, eu vou sair dessa tela aqui e vou voltar lá no nosso exercício. Certo? Então, a gente já tinha visto, né? Através da representação espacial, que seria essa perspectiva isométrica aqui, né? Que o primeiro ponto, né? Esse que era 10, 30 e 40, está no primeiro diedro, né? Por quê? Porque ele tem um afastamento aqui positivo, ou seja, à frente da linha de terra, uma cota positiva, ou seja, acima da linha de terra, né? Então, isso significa que ele está no primeiro diedro. Agora daí a gente viu em épura, né? E viu que a representação na épura significa, por exemplo, que ele tem que estar embaixo da linha de terra, né? O meu afastamento, né? É um valor positivo, no caso de 30, né? E a minha cota tem que estar acima da linha de terra, no caso é um valor 40. Então, essa representação aqui na épura equivale ao que eu vi lá no espaço, né? Certo? Que é primeiro diedro. Agora a gente vai analisar o ponto B, certo? Ponto B. Ponto B, tá? Vamos analisar o ponto B. Sim, professor. Sim. Eu não sei se é só para mim aqui, mas eu não estou vendo sua tela. Ah, tá, não, certo. Não está aparecendo mesmo. Tá, desculpa. Esqueci de fazer o compartilhamento. E agora? Agora sim. Tá, então, o que eu estava falando aqui? Uma coisa é eu ter isso aqui na épura, né? Por exemplo, o ponto A, que seria 10 de abscissa, 30 de afastamento e 40 de abscissa, né? Tá no primeiro diedro. Equivale àquilo que a gente viu lá no espaço, né? Na representação espacial através daquela vista isométrica dos 4 planos. Agora a gente vai analisar um ponto no segundo diedro, certo? O que precisa acontecer aqui para ele estar no segundo diedro? É ele ter o afastamento negativo aqui, né? Ele tá para cá e continuar com a cota positiva, ou seja, o valor a linha, né? Localizado aqui no semiplano vertical superior, né? Só que, porém, o afastamento, em vez de estar no semiplano horizontal anterior, está no posterior, ou seja, o ponto está para cá, né? Seria jogar esse ponto para cá. Isso aqui seria um ponto no segundo diedro, certo? Então, agora voltando lá ao nosso exercício, esse ponto B aqui, 40 menos 15, 35, né? Ele está no segundo diedro. Olhando aqui vamos dizer assim, pelas coordenadas, né? Ele tendo essa segunda ordenada aqui negativa, ou seja, menos 15, né? Significa o que isso aqui? Significa que o afastamento dele é negativo, né? Certo? Então, ele estaria no semiplano horizontal posterior ou atrás da linha de terra, né? E a cota, ou seja, a altura, né, continuaria no semiplano vertical superior, né? Ou seja, acima da linha de terra. Então, isso aqui vai caracterizar um ponto, vamos dizer assim, no segundo diedro. Olhando isso aí em épura, né? O que tem de igual em relação, por exemplo, ao ponto A, né? Se eu olhar aqui, né? A abscissa, que é 90, continua positiva, né?
40, desculpa, né? 40, né? O ponto B nós estamos analisando, 40 menos 15, 35. Então, em comparação, por exemplo, com o ponto A, que tem a abscissa 10 positiva, o ponto B tem a abscissa positiva, 40, continua positiva, porém, o afastamento negativo, que joga o ponto para o lado de trás da linha de terra. Então, o que muda é isso. Então, se eu olhar já a cota, continua 35 positivo, né? Continua a mesma coisa, certo? Ou seja, ela está, o ponto, a projeção dele no plano vertical está acima da linha de terra, né? Então, a projeção vertical está acima da linha de terra, né? A projeção na horizontal fica atrás da linha de terra, o que joga o ponto para o segundo diedro. Então, agora, olhando lá para o ponto A, né, o que tem de diferente? Então, o que era igual? A cota continua, a abscissa, né, continua positiva, ou seja, o valor à direita de O, né, todos eles são, né? Então, veja que está à direita aqui. A cota B, né, é negativa, né, que era o menos 15. Então, em vez de a projeção no ponto horizontal, que seria o afastamento, né, ser abaixo da linha de terra, como seria o padrão para o primeiro diedro, simplesmente inverte. Claro, aí fica na unidade que está ali, né? Seria 15, né? Só que, porém, acima da linha de terra. Se fosse mais 15, seria abaixo, certo? E a abscissa, que seria a projeção, vamos dizer assim, do ponto no plano vertical, né? Positiva, né? Ou seja, no semiplano horizontal superior. Então, o que muda, olhando eles, seria simplesmente o afastamento. Já que a abscissa e a cota, né, os valores em linha, tem o mesmo sinal. Não sei se deu para você entender, pessoal? Sim. Então, vamos dizer assim, o que muda. Tá? Vamos analisar o terceiro ponto. Terceiro ponto, tá? 90, 50 e 30. E menos 30. Então, mais uma vez, a abscissa é positiva, o afastamento é positivo, né? E a cota negativa. Olhando lá do ponto de vista da representação espacial, qual diedro que está isso aqui? Quarto. Quarto diedro, né? Quarto, último, né? Então, ele fica... Aqueles valores que estão negativos, em comparação com o primeiro diedro, eles ficam invertidos. Então, como o primeiro sinal dele é positivo, continua abaixo. Por exemplo, o afastamento é positivo, né? 50, ele continua abaixo da linha de terra, certo? Que é o padrão para o afastamento positivo. Já a cota positiva é acima da linha de terra. Como no ponto C ela é menos 30, ela está abaixo da linha de terra, vejam. Então fica essa configuração aqui, ó. Significa quarto diedro. Certo? Então, comparado com o primeiro diedro, ele inverte as posições. Seria a maneira de representar, por exemplo, uma cota negativa, é colocar ela abaixo da linha de terra. E quando eu quero, por exemplo, um afastamento negativo, daí no caso representado pela letra, né, com índice, no caso o afastamento é sem
seria esse aqui, né? Sem o índice. Quando está negativo, fica acima da linha de terra, né? Então, por padrão, afastamento positivo abaixo da linha de terra. No caso do ponto A, afastamento negativo acima da linha de terra. Cota positiva acima da linha de terra. Cota negativa abaixo da linha de terra, que nem é o caso do ponto C, certo? Agora vamos analisar o ponto D, né? Ponto D. 120, menos 40 e menos 20. Pela representação espacial, 120, então, está à direita da referência, né? 0 na linha de terra, marca 120. Menos 40, o afastamento, né? Joga ele para trás da linha de terra, né? Ou seja, então, só analisando ele pode estar no segundo ou no terceiro diedro, certo? O valor do afastamento da cota negativa joga para o segundo ou para o terceiro ou para o quarto. Então, em que diedro está esse ponto D? Terceiro. No terceiro, né? Porque ele tem, vamos dizer assim, o afastamento negativo e a cota negativa. Então, se nós vir rapidinho aqui para a nossa representação, ele está aqui, ó. Como o afastamento positivo é à frente da linha de terra, negativo é para trás da linha de terra. Então, ele vai estar nesses dois aqui, ou no terceiro ou no segundo. Agora, como a cota é negativa, ela vai estar entre o quarto e o terceiro, né? Mas como ele já tem, vamos dizer assim, um afastamento negativo, ele fica no terceiro, certo? Ele tem afastamento negativo e cota negativa, né? Então, por isso que ele está no terceiro diedro, certo? E aqui está a representação em épura, né? Ele está invertido em relação ao padrão, né? Ele fica invertido, né? Por isso que quando a gente representa as vistas ortogonais do primeiro para o terceiro diedro, elas ficam invertidas, né? Aquela questão a vista superior abaixo ou acima da vista principal, e a representação da vista, por exemplo, lateral, né? Direita, à esquerda ou à direita da vista principal. Quando for no primeiro diedro, é invertido, né? E quando for no terceiro, se a vista superior, ela fica em cima da principal, e se a vista lateral direita, ela fica à direita da vista principal. Certo? Tá. Deixa eu ver se a gente respondeu ali, né? Opa. You cannot minimize. Ok. Ok, só dá ok. Voltando para a nossa apresentação, tá? Acho que é aqui. Tá. Então, isso aqui era só para essas dicas, né? Primeiro, o passo é traçar a linha de terra e marcar a origem, né? No sistema de coordenadas, em ponto qualquer, né? Sobre a linha de terra. Depois, segundo passo, identificar os valores de cada coordenada e marcar as projeções de acordo com os sinais em épura e as convenções de cota com índices e sem índice afastamento, né? Ou seja, cota com índice, o índice, na verdade, é, por exemplo, a linha, né? E afastamento é sem índice, só o A sem a linha. Ambos minúsculo, certo? Ambas as representações aqui na épura são minúsculo. A maiúscula a gente deixa lá para o tridimensional, que é aquela figura que a gente estava olhando lá. Identificar o diedro a partir dos sinais de afastamento e cota do ponto, considerando as convenções de sinais para diedro. Certo? Muito bom. Vamos ver o que mais temos aqui. Só deixa eu tirar esse
essa caixinha daqui que está em cima, botar ela aqui para cima. Está me atrapalhando. Projeções de segmento de retas no primeiro diedro. As projeções de segmento de reta em épora são determinadas pela projeção de suas extremidades, ou seja, basta inserir as projeções de 2 pontos, né? Então, para definir uma reta, basta ter projeção de 2 pontos, né? Ligando os 2 pontos, né? Tem a reta, certo? No estudo dos segmentos de reta, será introduzido um plano auxiliar de perfil que recebe o nome de plano lateral. Assim, o ponto A qualquer terá 3 projeções. Aqui aquele conceito que eu falei há pouco, né? Você colocar um terceiro plano, né? E daí surge o índice 2 linhas, né? Veja, continua, por exemplo, no plano vertical, né? No plano vertical, a projeção no plano vertical, que a gente chama de cota, né? Recebe o nome, o índice de linha, e no plano horizontal de afastamento, que não tem nada, não tem índice, né? E agora no plano lateral, o índice é 2 linhas, tá? Aqui uma época um pouco mais complicadinha, né? Quando eu introduzo esse plano, um terceiro plano, né? Que seria o plano lateral, certo? Então, o que a gente estava vendo fica isso aqui, e depois, qualquer ponto, eu faço esse rebatimento aqui, ó, lá para o plano. Então, fica um terceiro quadrante preenchido, que eu chamo de plano lateral, certo? É como se fosse um plano vertical também, porém ortogonal ao plano vertical que eu estava falando antes, né? Certo? Vejam que esse plano não aparece aqui, nessa representação espacial para os diedros aqui, ó. Então, é como se, vamos dizer, eu colocasse um outro plano aqui, certo? Então, aí, para a questão dos tipos de reta, é interessante, certo? Então, aqui a épora fica um pouquinho mais, vamos dizer, complexa, né? E daí aqui tem os tipos de reta, né? Daí, imaginar uma reta no espaço e como é que fica a projeção delas, né? A projeção do segmento de reta pode assumir diferentes posições em relação à linha de terra. Por exemplo, estão vendo a minha tela, pessoal? Sim. Sim, professor. Tá, ok. Então, projeção de um segmento de reta pode assumir diferentes posições em relação à linha de terra. Posições vertical e horizontal, né? Em relação à linha de terra, né? Plano vertical, plano horizontal, né? Ela pode ter a mesma projeção aqui, por exemplo, paralela à linha de terra, né? Tanto no plano vertical como no plano horizontal, certo? Projeções vertical e horizontal paralela à linha de terra, tá? Projeção vertical e horizontal perpendiculares à linha de terra. Então, no plano vertical, eu enxergaria ela como uma reta vertical, e no plano horizontal, eu também enxergaria ela como uma reta vertical. Então, tem que imaginar que isso aqui é a projeção, né? Como é que é? Deixa eu tentar fazer de novo aqui eu vou ter que parar o compartilhamento aqui. Às vezes o negócio aqui me dá um baile. Stop share. Eu vou fazer o compartilhamento de novo. Aqui vou abrir outro arquivo. Vocês estão enxergando um pente aí? Não. Não. Puxa vida. E agora? Sim. Tá. Deixa eu tirar esse quadrado aqui.
Imagina que seja isso aqui. Seria um plano vertical, né? E aqui um plano horizontal. Meio feiote. Então, aquilo que eu estava falando, reta no plano horizontal, vertical na projeção horizontal, vertical na projeção vertical, né? Imagina que eu tenho uma reta aqui, né? Imagina que eu tenho uma reta aqui no espaço, certo? Ela vai ter uma projeção aqui nesse plano, né? Certo? Vou fazer de outra cor aqui, vamos ver se dá. E aqui, por exemplo, deixa em vermelho aqui. E vamos supor que tenha uma projeção em verde aqui, certo? É disso aqui que eu estou falando, ó. Dependendo da posição da reta. Claro, essa aqui está totalmente oblíqua em relação aos dois, né? Mas ela podia ter, por exemplo, uma projeção, uma reta, né? Que tivesse uma projeção no plano vertical assim, por exemplo, né? E no plano horizontal também, né? Estou falando das projeções, né? Imagina aqui que no espaço ela fosse algo assim, né? Ela seria paralela, paralela à linha de terra, né? Tanto no plano horizontal, né? Como no plano vertical, né? Certo? Então, aqui o que ele está falando é essas diferentes opções aqui, né? Certo? Aqui, por exemplo, ó, projeção vertical e horizontal inclinada em relação à linha de terra, né? Com as duas inclinadas, né? Seria mais ou menos aquela, antes de eu fazer a penúltima representação que eu fiz no espaço, né? Então, ela tem uma projeção no plano horizontal inclinada e uma projeção no plano vertical inclinada. Obviamente que daí ela vai estar inclinada, né? No espaço. Ela pode estar no espaço, por exemplo, inclinado em relação a um plano e paralelo em relação a outro. Isso é possível, certo? Aí tem lá mas tem aqui os tipos de reta, né? Tipo de reta, reta de topo, por exemplo, né? Ela teria essa representação aqui. Uma reta de topo, vamos supor, se eu fosse fazer aqui, né? E aí, Putão Labasco? Vocês estão vendo a tela, pessoal? Puto Labasco não respondeu? Agora não. Ah, tá. Eu vou apagar aqui e vou fazer de novo. Vamos ver? Share screen. Puto Labasco não respondeu? Ó, estão aí, tá aí morgando, rapaz. Tá aí morgando, rapaz. Mas vai fazer Pessoal, alguma coisa que presta, estudar, Senai. alguém está conversando outro assunto aí? Vocês estão escutando uma voz? Pessoal, isso aqui é uma reta... Estão vendo um pente na tela agora? Sim. Isso aqui é uma reta de topo, por exemplo. Ó. Ela teria uma representação no plano vertical, horizontal, né? Perpendicular à linha de terra, né? E aqui no plano vertical ela seria tão somente um ponto, né?
botar aqui em azul. Certo? Então, conforme essa configuração é o tipo de reto, tá? Pessoal, nós já estamos chegando na hora, tá? Dá uma lida aqui nesses outros casos aqui. Eu não planejei nada ainda para a semana que vem, né? Mas a minha ideia, talvez a gente vê mais alguma coisa sobre essa parte básica aqui, né? E daqui a pouco a gente, na segunda parte da aula, já começa a ver um pouco mais sobre o desenho técnico em si, as vistas ortogonais, sei lá, folha de desenho, selo, vamos ver o que temos para a aula que vem. Mas a ideia é sim ainda continuar um pouco com essa parte básica, mas também já começar um pouco da parte prática de desenho, né? Porque o objetivo, né? Claro, a gente tem essa parte básica para ensinar alguns conceitos, algumas técnicas, né? Como fundamento, mas já começar aí trabalhar com o que seria o desenho técnico, né? Que seria a representação de um objeto real ou imaginário, né? Pode ser imaginário, né? Que seja entendível, né? Em todo mundo, porque segue certas normas, né? Que a gente já viu na primeira aula quais são as normas, né? As normas da ABNT que regem todo, vamos dizer assim, essa parte aí do desenho técnico. Certo, pessoal? Certo. Certo, professor. Alguém tem algum comentário a fazer? Não. Ei, professor, Sim. lembra daquela régua que o senhor falou lá que tem 3 lados? O escalímetro? Eu achei uma aqui do meu irmão, ela tem, cada lado ela tem uma cor diferente, porque que significado tem? Porque cada lado tem uma escala diferente. Embora você enxergue, por exemplo, divisões de 10, como se fosse, por exemplo, uma régua de escala 1 para 1, né? Tu vai enxergar as mesmas divisões com os mesmos números, mas se tu prestar atenção, aquele espaço entre vamos dizer assim, entre as linhas sucessivas não são as mesmas, né? Isso aí é porque um lado, por exemplo, pode ter uma escala maior que a outra, né? Uma pode ter, inclusive, uma escala de redução e outra pode ter uma escala de ampliação, por exemplo, né? Sim. Eu tenho, professor, e um lado é como se fosse polegada, sabe? Porque é maior, né? Não é que seja polegada, porque tu vê ali que as distâncias são vamos dizer assim, quando tu encontrar um ali, né, dividido em 10, né, como se fosse, vamos supor, 1 centímetro, daquele lado tu enxerga a mesma configuração, né, porém os espaços são maiores, aquele teu 1 centímetro passa a ser um valor maior, né? É isso? É uma régua de escala. Serve para ti. Isso era muito útil. Claro, hoje, no software de desenho, você dá o comando scale lá, né? E faz a escala automática. Também quando você vai fazer a impressão, né? Lá no AutoCAD, para te passar vamos dizer, da folha que tu está modelando, de desenho, né? Para a tua folha de impressão, você pode dar escala conforme tu quer que imprime. Ou você pode simplesmente lá na tua... Tem aquela aba que chama... Tem a Paper Space lá no AutoCAD e a Model Space, né? Se tu quiser ampliar um desenho todo já direto lá no teu Model Space, você dá um comando escala, né? Ou na hora de imprimir, né? Conforme tu achar conveniente. Antigamente, quando você trabalhava com canetão, lápis, né? Você usava régua, era ruim ter que ir fazendo uma calculadora fazendo a conta para ver, eu tenho a medida de tanto, com escala, sei lá, de 1 para 50, de 1 para 100, quanto é que vai ficar para mim aumentar ou diminuir aqui no meu papel, né? Então, por isso que o escalímetro, simplesmente, tu não precisa fazer essa conta. Se você mediu lá na escala 1 para 1, e você sabe qual a escala que eu estou trabalhando, eu só conto, marco a unidade ali e só vejo a mesma coisa
na outra escala. E como as escalas são diferentes, automaticamente eu vou estar as aplicando de forma correta. Esse que era o objetivo do escalímetro. E lembre-se, escalímetro não serve de régua. Nunca usar ele para riscar. É só para marcar. Depois você risca com a régua ou com o teu esquadro, né? Tá, aqui tem uma pergunta, tá? O Eduardo perguntou se a gente vai fazer um desenho à mão. Sim. Por exemplo, como eu comentei, a gente vai ter vários exercícios que vão servir de avaliação. É muito provável que no grau A a gente não tenha prova nenhuma, no grau B eu não pensei ainda, tá? Vão ser exercícios que serão avaliados. Exercícios como, por exemplo, o que a gente viu em aula, né? Vamos supor, eu posso dar lá, por exemplo, dado um determinado círculo, ache a tangente, né? Ou ache a curva de concordância entre um círculo e uma reta. Ou simplesmente determine os vértices de um polígono de 5 lados. Você vai ter que fazer, e vai fazer que jeito? Você vai fazer a lápis, né? Então, provavelmente o exercício vai ser dissertativo, onde vai ter um texto, né? E você vai ter a oportunidade de escrever alguma coisa ou não escrever nada, né? Escrever direto lá na folha de desenho, mas tu vai ter que fazer esse desenho em papel, né? Inclusive prestando atenção para os tipos de lápis que tu usa, né? E daí vai ter que encontrar um jeito de anexar no espaço reservado para anexo, né? Que pode ser simplesmente fazendo uma foto com o celular, né? Não tem problema. Então, sim, a gente vai fazer desenho à mão, né? Embora aqui na aula, se a gente tivesse presencial, seria bem fácil. A gente, cada um ia fazendo, ia me chamando, eu ia olhando, né? Mas, sim, a gente tem que fazer à mão para poder estar aí dando resposta aos exercícios, né? Não eu não quero, por exemplo, que a pessoa faça lá, sei lá, num software, né, nessa parte aqui. Não, essa parte básica aqui sim tem que ser feita à mão, né? E daí tem que transferir as medidas, claro. Eu não vou saber se a pessoa fez com a régua ou fez por compasso, né? Mas para essas construções geométricas que a gente viu hoje e na aula passada, não se usa a escala da régua, né? Se usa transferir, medir e transferir com o transferidor, né? Pessoal, mais alguma pergunta? Bom, Não. Então, pessoal, tenha uma boa noite. Obrigado mais uma vez aí pela presença, né? Eu sei que todo mundo já está cansado, já são 10h05. E tenha uma ótima semana e a gente se vê na próxima live a semana que vem. Grande abraço, pessoal. Um abraço aí, Boa noite, professor. professor. Boa noite, Valeu, professor. valeu. Boa noite. Boa noite. Até semana que vem. Até. Oi, professor, abraço. Valeu. Abraço.